Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seu podcast Campo Político e Bola, o podcast que relaciona as questões que envolvem política, sociedade e futebol. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folharini, professor de História, jogador de rugby e mais um monte de coisa aí que já falei em outros episódios. Muito bem. No episódio de hoje, galera, a gente vai debater um tema que foi tocado em alguns momentos de maneira um pouco mais lateral, mas que hoje a gente vai aprofundar nele, que são as apostas esportivas, né? Eu sei, você aí que está na nossa escuta, eu sei que você tem cadastro naquele sitezinho de bet, eu sei que você tem. E acho que é um momento importante para a gente debater tanto o ponto de vista das questões que envolvem as casas de aposta, né, a legislação e a própria figura do apostador. Se é a primeira vez que você está caindo aqui no Campo Político e Bola, primeiro eu vou apresentar para vocês a nossa mesa fixa, né? E para além da nossa mesa fixa, hoje nós temos um convidado muito especial que tem estudado o tema e que vai nos ajudar bastante, né, a enriquecer esse debate. Mas antes disso, fala aí, Luiz Miguel, te apresenta aí para o nosso público. Luiz Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Eu sou Luiz Miguel, sou graduando do curso de licenciatura em Filosofia, sou corintiano, antifa e ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? Show de bola! Para além do Luiz Miguel, nós temos aqui também o nosso querido Michel Brito. Se apresenta aí para o nosso público, Michel Brito. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O Emerson já disse, eu me chamo Michel Brito, um autêntico corintianista nas horas vagas e corintiano em todo o resto do tempo, aspirante a geógrafo e pseudo-ciclista. Muito bem. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, né, o Gustavo Reis de Araújo. Gustavo, que ele é graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, graduado em Licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, né, pesquisou o Bloco Afro e Leaie, né, e atualmente também é doutorando em Sociologia também pela Unicamp, e pesquisando o tema que nos é tema hoje aqui no nosso programa, que é justamente as apostas esportivas. Tudo bom, Gustavo? Como é que vão as coisas? Fala, Emerson, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Luiz, para o Michel também. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema, né? É um tema tão latente, tão onipresente no meio do futebol, que é uma coisa que a gente gosta tanto, futebol, né? E só um adendo aí à apresentação, né? Meu nome de registro, né, que minha mãe e meu pai me deu foi Gustavo Reis de Araújo, né? Mas no mundo aí dos podcasts, das redes sociais, né? Lá no podcast que eu também participo com outros colegas também, o podcast O Jogo é Hoje, eu me autodenomino Gustavo Nego Ângelo. É um nome aí, digamos, que traz toda uma afetividade para mim. Depois eu posso até explicar para vocês também. Mas enfim, Gustavo Nego Ângelo também é uma outra forma que vocês podem me chamar também, fiquem à vontade. Show de bola, então vamos de Gustavo Nego Ângelo, então. Vamos pelo nome afetivo, então. Mas antes de começarmos a conversa com o nosso convidado, bora para o nosso giro de resultados alternativos. O primeiro jogo que a gente gostaria de destacar é um resultado que pode ser chamado de uma zebra. No caso, foi o jogo da Copa do Nordeste, River do Piauí e Bahia, o qual terminou 1-0 para o River. Por que colocamos esse jogo como um resultado alternativo? Bem, por motivos óbvios, né? O Bahia é hoje uma SAF pertencente ao Grupo City, né? Talvez um dos clubes com contratações mais bombásticas do ano de 2024, o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, dentre outros, né? Foi derrotado pela equipe do River do Piauí, que por mais que no próprio River, né, no ano 2023 tenha se iniciado uma conversação para se estabelecer um modelo de SAF, ainda se caracteriza como um tradicional clube social. Então, um resultado fora da curva. Um outro resultado que a gente gostaria de
destacar aqui também é um jogo que eu apelidei de Duelo dos Anarcos. Pela primeira rodada do Campeonato Uruguaio, Miramar Misiones 2, Progresso 3, vitória do Progresso. Por que Duelo dos Anarcos? Porque ambas as equipes têm na sua gênese a fundação por militantes anarquistas, né? O Miramar Misiones antes era duas equipes, uma que chamava Miramar e outra Misiones, né? E ambas tiveram esse passado anarquista na sua história. E o Progresso, né, foi fundado por anarquistas provenientes de Barcelona lá no início do século XX também, e que para além disso é a equipe da onde surgiu Tabaré Vázquez, que não foi jogador, mas foi presidente do clube em 1989, quando o clube foi campeão uruguaio, um dos poucos clubes que não são o Nacional e Peñarol, campeão do Campeonato Uruguaio. Pois bem, na vitória do Progresso, né, é interessante ressaltar que o Miramar ele não jogava a primeira divisão desde 2008, tendo inclusive ficado de 2018 a 2020 inativo, e vejam só, né, um clube que teve uma ascensão meteórica aí desde que voltou às atividades, voltando à primeira divisão, e que adotou um modelo de SAD, ou seja, um modelo equivalente à SAF no Uruguai. Né, e o Progresso também, né, por mais que tenha sido campeão lá em 89, jogou a Libertadores, inclusive de 2019, recentemente, né, caiu em 2021 e só conseguiu voltar agora. E o último resultado é um resultado que, de certa maneira, se conecta com o tema aqui do nosso episódio, que foi Vocém 4, Nacional 3, pela quarta divisão do Campeonato Paulista. Por que esse é um resultado que se conecta com o tema do nosso episódio? Pois bem, pois até os 45 do segundo tempo, o tradicional Nacional de São Paulo estava ganhando de 3-1, sofrendo uma virada nos últimos minutos de 4-3. Aquela partida que normalmente aquelas pessoas vão falar, isso aí é bet, é apostas. Eu prefiro acreditar ainda que foi uma partida agraciada por uma das grandes graças do futebol, que é a imprevisibilidade, né? O futebol é imprevisível, mas há quem diga que, né, ficam fazendo, principalmente quando são jogos das últimas divisões, né, ficam fazendo esse tipo de relação. Muito bem. Gustavo, para a gente iniciar o nosso debate, né, e aqui, quando a gente fala de apostas esportivas, a gente não está falando de algo que surgiu ontem no mundo, né? Existem, né, registros de apostas nos mais variados esportes há centenas e centenas e centenas de anos. Há práticas de apostas esportivas muito consolidadas, turf, etc., né? A própria aposta no futebol já é algo que vem junto com a própria profissionalização do esporte, inclusive acompanhada de muitas polêmicas, manipulações de resultados, né, em várias partes do mundo, né, casos muito famosos na Inglaterra. Mas, pois bem, hoje a gente está falando mais especificamente do cenário atual do Brasil, né? Então, a gente gostaria até para dar um primeiro panorama para nossos ouvintes, né, que tu pudesse falar sobre o panorama atual das apostas esportivas no Brasil. Beleza, então. Bom, as apostas esportivas, né, ligadas ao futebol, né, a partidas de futebol, ela foi por muitas décadas proibida no Brasil, né? Se referia a um decreto que foi produzido lá na época da ditadura ainda, né, nos anos 70, e proibia esse tipo de jogo e algumas outras práticas também, que naquele contexto era considerado jogo de azar, né? Então isso perdurou por várias décadas aqui, e em 2018 a gente tem, através da lei 13.756, se eu não me engano, a mudança da lei, né? Na verdade, essa lei, que foi aprovada ali pelo então presidente Michel Temer, revoga o decreto que proibia as apostas esportivas de cota fixa no Brasil, né? É o nome, digamos, formal para as apostas em futebol. Então, desde 2018, deixou de ser proibido. Aí o elemento que passou a vigorar dentro desse contexto é de que as apostas, elas não eram mais proibidas, contudo, não existia uma regulamentação, né? Não existia
um controle, não existia uma estrutura formal, tributária, jurídica, né, que legislasse sobre o modo como elas poderiam ser feitas no Brasil. E aí, a partir disso, você abre, digamos assim, uma caixa de Pandora, né? Porque como é que você desproíbe, entre aspas, algo, mas você não cria uma lei sobre esse algo? E é o contexto em que nós estamos até os dias de hoje, assim, no Brasil, em relação às apostas, né? Desde o período em que o Temer desproibiu, entre aspas, né, as apostas, a ideia era que em 2 anos se criasse uma legislação completa para esse mercado, o que não foi feito, né? E aí no ano de 2023, o ano passado, né, a gente teve algumas ações do governo federal, através do Ministério da Economia e tal, para criar uma determinada regulamentação desse mercado, né? Existiu ali uma medida provisória que foi enviada ao Congresso, e aí essa medida ela foi apreciada lá pelos legisladores e tal. Existiu todo um lobby também de alguns setores, até mesmo setores ligados aos cassinos, né, no Brasil e na América do Sul como um todo, para inserir dentro dessa regulamentação. E aí isso depois saiu também da proposta de lei. E o cenário que a gente tem hoje é um cenário de processo de finalização dessa regulamentação, e aí você já tem o governo apresentando uma taxa fixa de tributação sobre as apostas e sobre as casas de aposta também. Você também já tem uma cota fixa do valor que o governo quer cobrar dessas casas de aposta para operar no mercado brasileiro, e enfim, vai se desenrolando essa regulamentação, né? Mas de fato ela não saiu do papel ainda. Ela vem pouco a pouco, digamos assim, aí uma percepção minha de fora ainda assim, né? Eu acho que pouco a pouco o Estado brasileiro, através dos seus órgãos burocráticos e tal, ele vai entendendo um pouco mais do que é esse mercado, vai entendendo um pouco mais quais as ferramentas que estão sendo necessárias para poder, digamos assim, regulamentar esse mercado, para num momento futuro, digamos assim, que eu acredito que ocorra esse ano ainda, né, de fato você tem uma legislação, uma lei completa sobre todo esse mercado, né, para onde vai o dinheiro, como que vai, quanto que fica com o apostador que vence, quanto que a casa de aposta tem que pagar, né, o que vai para o Estado, e o que vai para o Estado vai para quais órgãos do Estado, né, porque isso também é uma discussão. A gente teve até ano passado toda aquela mudança no Ministério do Esporte, né, que foi, de alguma forma, aconteceu, né, digamos assim, porque existia um lobby ali em torno do Ministério do Esporte, porque toda essa grana do mercado de apostas iria para o Ministério do Esporte, né? E aí houve uma troca, né? O presidente Lula mudou lá a ministra Ana Moser, né, que era uma pessoa importante, digamos assim, uma importante representante para o esporte, trocou pelo outro deputado lá e tal, por uma questão puramente política, digamos assim. Enfim, digamos que a minha percepção desse mercado é um pouco essa, assim, né? Você, olhando de perto, é meramente pessoas, né, que gostam de futebol majoritariamente, apostando em seus clubes ou contra os seus rivais, enfim. Mas quando a gente observa um olhar um pouco mais amplo, você vê um mercado que pode, de alguma forma, mobilizar algo em torno de 30 bilhões por ano, né, que é o que alguns economistas dizem. É um mercado em que há diferentes forças políticas atuando dentro dele, e é um mercado que está, de alguma forma, injetando cada vez mais grana no futebol. Por que ele está injetando cada vez mais grana no futebol? De alguma forma, porque ainda não há uma regulamentação, não há uma tributação, é um mercado livre, digamos assim, no sentido mais pleno da palavra, mais neoliberal da palavra, assim, né? Eu acho que para iniciar seria um pouco esse o panorama, assim, desde 2018 até os dias atuais aí. Show de bola. Luiz, quais são teus primeiros apontamentos, né? Se tem já alguma pergunta, algum ponto para colocar para o nosso convidado? Não, perfeito. Acho que esse recorte que o Gustavo fez foi muito bom, né? Porque ele pega vários tempos assim da vida do esporte no Brasil, da própria sociedade brasileira, a forma como ela vem funcionando, principalmente depois da ditadura, né? Os processos econômicos, os processos sociais. Ainda na esteira da regulamentação, né? Que ele comentou,
que o Temer revogou o decreto lá da ditadura e tal, e tá nesse vai e não vai para regulamentar o mercado. Eu tava pensando esses dias, e eu queria saber do Gustavo, se é possível, se existe nesse projeto de regulamentação essa visão, esse sentido, ou se não existe, se existe em algum outro país que a gente pode olhar como um certo modelo de regulamentação, que é o seguinte, eu penso assim, se a discussão da regulamentação das casas de apostas poderiam, deveriam, dentro dessa lei em específico ou não, elas ocorrerem concomitantemente à regulação das redes sociais no país, né? A gente sabe que essa regulamentação das mídias, né, melhor dizendo, ela já está há um bom tempo na pauta no Brasil, né? Muita coisa se diz a favor, muita coisa se diz contra, o debate na opinião pública é sempre meio nebuloso, né? Você teve campanhas da própria Google contra esse projeto de regulamentação, e que, na verdade, ele prevê mais transparência, né, nas mídias digitais e a responsabilização pelos conteúdos que são publicados. E daí eu pesquisando e lendo a respeito, né, a gente encontra o seguinte cenário, que essas empresas e casas de apostas, elas encontram um meio muito interessante nas mídias, nas redes sociais principalmente, para fazerem o seu marketing, né? Seja com ex-jogadores, com, sei lá, dirigentes talvez. E aí eu queria saber se existe alguma possibilidade de um certo controle no espaço de exposição e no alcance desse tipo de publicação. Seria possível, nessa lei de regulamentação das casas de apostas, incluir essa noção ou pelo menos propor essa discussão, né? Eu queria ouvir do Gustavo se é possível, se ele já ouviu falar, se há alguma correlação em algum outro país sobre isso. Ah, bacana, Luiz. Boa pergunta, assim. Eu, assim, pessoalmente, eu acredito que esses elementos, eles estão interligados, de fato, né? Ou seja, um processo de regulamentação das mídias sociais no Brasil e um processo de regulamentação do mercado de apostas esportivas. Para mim, eles fazem parte de um mesmo braço de aprofundamento de um processo neoliberal dentro da sociedade brasileira, assim, né? Em seu sentido mais selvagem, digamos assim. Porque, de alguma forma, são vendas de sonhos, né? Seja dentro das mídias sociais, e a gente pode pensar essa coisa de uma falta de ética, digamos assim, desses tais influencers, com venda de produtos, com venda de rifas, enfim, com conteúdos ofensivos, preconceituosos, né? E do outro lado também, toda essa onipresença das apostas esportivas no Brasil, que de alguma forma apresentam o quê? Para esse torcedor consumidor, digamos assim, ou esse torcedor apostador, apresenta a ideia de que, ó, joga aqui que você vai ganhar. Coloca um dinheiro aqui que você vai ganhar, né? Tem até o slogan de uma dessas casas aí, que é o quer valer, né? Então, esse é o apelo, né? Eu até chamo isso de um processo de subjetivação neoliberal, né? Que vai produzindo uma certa ideia na cabeça desses sujeitos, né? De que ali é o caminho do sucesso, digamos assim. Então, acho que faz todo sentido, né? E se você regulamenta as mídias sociais, de alguma forma você tem que regulamentar todo se não o mercado de apostas esportivas, você tem que regulamentar a publicidade desse mercado, né? Chega a ser até uma poluição visual, assim, né? Todo lugar que você vai, né? Se a gente, por exemplo, fizesse um teste aqui, a gente abrisse agora aqui a página do GE, né? Do Globo Esporte aqui, tem aposta esportiva. Você abre a página no Instagram do seu clube de coração, você tem lá uma propaganda de aposta, né? Você compra a camisa do seu clube, tá lá, né? Quase sempre o patrocinador master, camisa do seu clube lá com a casa de aposta esportiva. Então, acho que são coisas extremamente interligadas por esse elemento, assim. Agora, eu não sei se... Na verdade, a minha opinião é que é bem provável que o mercado de apostas seja regulamentado mais rápido do que todo esse processo aí de regulamentação, né, das mídias sociais.
Que aí é um buraco ainda mais profundo, né? Porque aí se você está mexendo com casas de aposta, na regulamentação das apostas esportivas, né, que a gente não sabe ao certo qual é o tamanho dessas casas de aposta, quem são os donos dessas casas de aposta, né? Haja vista que muitas delas têm sede em paraísos fiscais, né? Então são informações muito obscuras, digamos assim, né? Por outro lado, dentro das mídias sociais, a gente sabe muito bem quem são os donos dessas mídias sociais, e são empresas gigantescas, né? Então é um conflito maior ainda, e aí eu acredito que muitos governantes tenham receio de trazer um conflito com essas big techs, né, como a gente chama também, num processo de regulamentação desse mercado, assim, né? Ainda mais pensando no Brasil, que é os brasileiros são dos maiores consumidores, né, de conteúdos de TikTok, Instagram, Twitter, né, e tal. Então acho que, enfim, tem todo um cálculo político aí, né, se a galera vai querer mexer nesse vespeiro ou não, né. Se a gente já está vendo todo um conflito dentro da regulamentação das apostas, imagina dentro da regulamentação das mídias sociais como um todo, né. E aí, Michel, quais são os primeiros apontamentos aí? Você já tem alguma questão, algum complemento aí para o Gustavo? Primeiramente, uma satisfação enorme estar recebendo aqui o Gustavo Nego Ângelo, e bora para essa conversa, né? Você disse a respeito de toda essa poluição que há, né? De qualquer lugar que a gente vai, a gente está completamente bombardeado pelos anúncios de aposta esportiva, né? Que eles ficam de todas as partes, desde a placa do estádio, parada de transporte público, as redes sociais e intervalos de programas de televisão, né? Essa onipresença que cria uma espécie de uma ludopatia, tá, nas pessoas que ficam expostas a esse tipo de propaganda, né, de publicidade. E aí, com essa proliferação, né, deste fenômeno cultural, por assim dizer, que são as apostas, e desse tipo de mercado, que são as casas de apostas, né, que acontece no Brasil, recentemente teve uma pesquisa do Datafolha, realizada em dezembro de 2023, que revelou que cerca de 15% dos brasileiros já fizeram apostas do tipo, né? E que se a gente faz um recorte etário, a gente percebe que boa parte dessas pessoas, praticamente 1/3, são entre jovens entre 16 e 24 anos, né, que realizam esse tipo de prática. E se a gente faz um outro recorte, que aí vai mais relacionado para a questão da classe, a gente tem um dado interessante, no caso, né, que diz respeito ao gasto médio, que é de aproximadamente cerca de R$260 por mês. Aí, sim, dentro de um recorte de classe, os mais afetados, de certa forma, são as pessoas mais pobres, né, que chegam a comprometer até 20% de seus rendimentos. No contraponto disso, a gente tem, no Senado Federal, o projeto de lei 3.626 de 2023, que proíbe justamente o patrocínio de casas de apostas para clubes e atletas, né? E que, contrário a isso, aproximadamente mais de 30 clubes, né? 33, 34 clubes, em dezembro do ano passado, emitiram uma nota conjunta contra a emenda de número 38-U do senador Eduardo Girão, que, ao artigo 17, que é o que estabelece esse tipo de vedações, das quais você comentou que seriam necessárias, para diversas formas de publicidade e propaganda, a modificação, por exemplo, desse tipo de propaganda ser proibido na televisão, mídias sociais e rádios, e enfim, todos os veículos, entre as 6 da manhã e as 22h59, né? Esse é um dos incisos, e o outro é de patrocínio a equipes, atletas, ex-atletas, árbitros e inclusive confederações e suas afiliadas, né? Então, nesse sentido, a pergunta que eu gostaria de deixar assim é como que você vê, ao mesmo tempo, todo esse cenário de expansão do mercado de apostas e, sobretudo, a popularidade entre os mais jovens,
E, no mesmo tempo, esse jogo de força, né, que, de certa forma, se dá no campo político sobre a regulamentação do que se vedar, do que se permitir, enfim, seria essa a pergunta. Legal. Acho que toda a minha perspectiva assim, desse tema, ela parte basicamente de duas bases. Assim, né? Uma primeira base é de uma pessoa que gosta muito do futebol, né? Do meio do futebol, que acompanha muito o futebol brasileiro, sobretudo e tal. E do outro lado, dessa perspectiva da sociologia, né? De pesquisador e tal, né? Então, eu acho que pensando por essa coisa do meio do futebol, primeiramente, né, de um espectador, de um torcedor e tal, eu acho que o caminho é a regulamentação, primeiramente, desse mercado, assim, né? Porque não adianta proibir. Se já foi, como eu estou citando aqui, né, entre aspas, desproibido em 2018, e esse mercado cresceu tanto, né, e já se tornou, digamos assim, mais um elemento do meio do futebol, né? Você proibir, você não vai sanar com problema, né? A gente vê no Brasil aí várias discussões em relação a várias temáticas, né? Em que o argumento mais frágil, mas ainda majoritário, é a proibição, né? Vamos proibir isso, vamos proibir aquilo, tem que proibir aquilo ali, tem que proibir isso. E isso não quer dizer que vai acabar com o mercado em relação a essa coisa que se torna mercadoria, ou que se torna prática e tal. Então, o caminho é a regulamentação de todo esse mercado, né? Esse é o primeiro elemento, assim. E, de alguma forma, a gente pode até tomar como exemplo o que foi feito em outros países já, né? Por exemplo, a Inglaterra, acho que talvez seja um dos principais exemplos, assim, né? De regulamentação das apostas esportivas, né? A regulamentação deles hoje, ela, digamos que se aperfeiçoou em 2008, né? Que foi o momento em que eles conseguiram, de fato, criar ferramentas, né, de mapeamento desses apostadores, criar ferramentas, né, de controle dessas casas de aposta, né? E criar ferramentas para, de alguma forma, mediar essa publicização tão grande das apostas do futebol, né? Inclusive, é um país que proíbe patrocinadores master na camisa dos clubes, né? Relacionados a casas de aposta, que é uma coisa que, por exemplo, no Chile, ano passado, a Corte Suprema do Chile também já trouxe essa regulamentação também, essa proibição, e os clubes esse ano já vão ter que começar a adaptar também esses patrocinadores, tirar da parte central da camisa e colocar em outros lugares, já pensando numa forma de diminuir essa publicidade, assim, né? Mas, assim, pensando com um olhar sociológico também, eu acho que é importante a gente entender o porquê que a galera tá apostando, por que as pessoas apostam tanto, né? E aí já se relaciona com essa questão do vício, né? Da ludopatia também. E aí, as minhas hipóteses, digamos assim, até então, né? São de que as pessoas apostam porque as pessoas não têm emprego, velho. Ou porque as pessoas têm empregos muito precários, né? E veem na aposta esportiva ali não somente um entretenimento, uma recreação, mas uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí isso até transcende as apostas, né? E isso é interessante também da pergunta que o Luiz fez anteriormente. Porque quando você entra num aplicativo de uma casa de aposta, né? Você encontra ali vários jogos que você pode apostar e tal. E você encontra outras ferramentas virtuais que você pode ganhar dinheiro. Uma delas é aquele conhecido como Fortune Tiger, né? Conhecido popularmente no Brasil como o jogo do tigrinho, que é uma forma também que a galera tem usado muito para ganhar dinheiro também, ou perder, né? Na verdade, infelizmente. Então, é importante a gente ter um olhar mais apurado, digamos assim, para esses apostadores, né? Por que essa galera vem apostando tanto, certo? E é até interessante que você citou essa reportagem da Folha, né? Porque eles vão trazendo, né, um esboço de perfil desses apostadores, né? Majoritariamente homens jovens e tal, né? E isso é interessante.
E quando você regulamenta o mercado, você começa a observá-lo mais de perto. E aí você consegue traçar os perfis de quem está consumindo aquilo ali. E através disso você consegue criar políticas públicas, né? Para atender essas pessoas, né? Pô, se o cara tá apostando que o cara não tem um emprego, pô, a gente precisa arrumar uma forma de gerar renda nessa família. Precisa arrumar um emprego para esse cara, né? O cara tá apostando porque ele é viciado, pô, então é uma questão de saúde pública. Esse cara precisa ser tratado, ele precisa ter formas de se cuidar psicologicamente e tal, ele precisa... a gente precisa arrumar formas de que a aposta não seja um estímulo para ele, a publicidade da aposta não seja um estímulo e tal. Então tudo perpassa esses dois elementos, né? Você entender esse mercado e regulamentá-lo, e do outro lado você entender esse apostador e o porquê que essa pessoa está apostando, né? Tem um ponto interessante que eu fiquei pensando, né? Tem sido bastante vinculado em várias mídias, né? Os clubes no Brasil hoje, né, que tem como patrocinador master ou como patrocinador, né, pensando em Série A, né, casas de aposta. Se eu não me engano, apenas o Cuiabá não é patrocinado por uma casa de aposta, né, ou não era até o momento em que saiu essa informação, ou seja, dos 20 clubes, 19 são patrocinados, em sua grande maioria com patrocinador master, né. E quando a gente olha, né, e já foi dito também, né, tu vai no jogo, tu vê das placas de publicidade, mais da metade são de casas de apostas diferentes. Inclusive, tu chega a ver o patrocínio das casas de aposta em bandeirões das torcidas organizadas, né? Então, é uma coisa que eu, sinceramente, eu não lembro, né? De outro momento em que as casas de apostas chegaram a patrocinar, inclusive, as torcidas organizadas, né? Dito isso, né? E aí, eu queria também saber do Gustavo. Qual que é o impacto desportivo das casas de apostas hoje no futebol? E daí, quando eu falo de impacto desportivo, eu tô pensando tanto na grana que entra, né, para esses clubes, que acaba, em alguns casos, dando aporte para contratações que em outros momentos não realizariam, até mesmo para pagar um pouco mais por um jogador que nem é tudo aquilo, mas que acaba, de certa forma, inflacionando o mercado, né, jogando, né, o lastro um pouco mais para cima, como a própria forma do torcedor, né, porque a relação do torcer, ela tá ligada com uma noção de construção de identidade, né, de identidade de grupo, né. A aposta esportiva, quando tu faz uma aposta, tu tá apostando em outros clubes, isso quando tu não aposta, inclusive, que o seu rival vai ganhar, porque tu sabe que é contra uma equipe mais fraca, etc, etc, etc. Né? Como que a gente pode mensurar o impacto das casas de apostas no futebol brasileiro pós-2018? Assim, e falando por minha parte, assim, de uma percepção, me parece que é um impacto grande, né? Mas eu queria te ouvir, Gustavo, com relação a isso. Então, Emerson, isso é uma coisa até difícil, né, da gente mensurar, assim, o impacto, né? Mas a gente consegue inserir alguns elementos, né, pra gente pensar essa parada juntos, assim. Antes das casas de aposta, eu também não me lembro quando que surgiu e tal, mas a gente, há algum tempo, já tem dentro do futebol, né, esse fantasy game ligado à Rede Globo, né, chamado Cartola. E ali com o Cartola, a gente já conseguia perceber algumas transformações na forma como os torcedores estavam torcendo, né? Isso em alguns momentos até gerou alguns atritos entre jogadores e torcidas, né? Porque o torcedor falava, pô, mas você fez eu perder pontos no Cartola, que você errou o pênalti, que você fez uma falta, que você tomou cartão e tal. E os jogadores, pô, mas eu não tô jogando por causa de Cartola, tô jogando pelo jogo aqui, velho. Isso aqui é outra coisa, mano, entendeu? O objetivo é ganhar e tal, o jogo, né? E aí quando você parte para as apostas, e até então o Cartola é um fantasy game, né? Então ele não é considerado um tipo de aposta, ele é considerado um entretenimento e tal, né? Embora haja alguns pacotes lá também que você pague e tudo. Mas as apostas já é uma outra coisa, né? Para você entrar na aposta, tem que colocar uma grana.
E aí, falando em dinheiro, aí a coisa já muda, já fica um pouco maior e tal, ainda mais dentro de uma sociedade como a nossa, que tudo é pautado no dinheiro, né? Capitalismo. E então, eu acho que o impacto, ele aparece em diferentes locais, de diferentes formas, assim. Ele aparece, como você bem citou, desde torcidas organizadas, de alguma forma sendo patrocinadas por casas de aposta, né? Passando por jogadores e ex-jogadores que fazem publicidade dessas casas de aposta, né? Ou jogadores que não fazem, mas de alguma forma foram apontados como Ministério Público como participando de esquemas de manipulação de resultado, né? Está sendo investigado aí, tudo e tal. Alguns foram até, receberam a pena, já foram banidos e tal. E chega no torcedor, né? Então, eu acredito que esse torcedor, essa pessoa que gosta de futebol, digamos assim, e começa a apostar, ela, digamos, no mínimo, ela drena um pouco da paixão dela, que até então era relacionada ao amor pelo clube, a emoção de você estar ali dentro de uma catarse social, torcendo pelo seu time de coração, todo o afeto, né, familiar, que muitas vezes tem aquela relação, eu torço por tal time, porque meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai torcia, meu irmão mais velho torce, minha irmã mais velha torce e tal. Você vai drenando essa paixão, né? Como você colocou, o cara, tipo, ele torce pro Bahia, só que ele viu um jogo ali com as odds, né, as probabilidades do Vitória muito altas, ele vai e aposta no Vitória e o cara começa a torcer pro Vitória, tá ligado? Que loucura, assim, né? Então, acho que tem esse elemento, como eu já citei aqui, desses processos de subjetivação mesmo. A pessoa começa a mobilizar a paixão dela de uma outra forma, mobilizar a paixão dela no palpite que ela deu, porque ela colocou dinheiro ali. E dinheiro é uma coisa muito importante dentro da nossa sociedade, assim, né? Agora, pelo lado dos clubes, eu acredito que, como em vários contextos do futebol profissional brasileiro, os clubes, eles se mantêm na letargia também, né? Eles se mantêm sonolentos, assim, ao invés de pautar muito mais essa questão do vício em aposta e pensar em várias formas, estratégias, né, de conversar com o seu torcedor em relação a isso. Os clubes simplesmente estão recebendo a grana, porque a grana está entrando, e é muita grana, né? Enquanto você estava falando, Hermes, só até dei uma pesquisada aqui, ó. Eu não lembrava dos valores, mas, por exemplo, o Flamengo fechou recentemente com a nova patrocinadora Master, né, casa de aposta, um contrato de 225 milhões na sua camisa. O Corinthians, se eu não me engano, foi algo em torno de 150 milhões, né? O São Paulo fechou algo em torno de 70 milhões, enfim, é muita grana, né? E no meio do futebol a gente já sabe, né? Se tem dinheiro, os caras não estão nem aí de onde vem esse dinheiro, como que vem, como é que é o mercado que essa empresa que está colocando essa grana atua. Eles não têm cuidado nenhum, digamos assim, com essas questões, né? Mas eu acho que seria um pouco isso, assim, o impacto, ele é um impacto muito grande. Eu diria até que depois das apostas esportivas, a gente vai acompanhar, né, um tipo de torcedor que a gente até então não tinha, né? Que é o torcedor apostador. Que é esse torcedor que tá, digamos, drenando a sua paixão, de fato mesmo. Antes de passar pro Luiz, tu falou do Cartola. Eu li recentemente, inclusive, que a Rede Globo, né, tava num processo de transformar o Cartola de um fantasy game, né, por mais que tenha já as funções lá de cota uma grana e tudo mais, mas de transformar ela numa bet também, né. Eu vi que tinha algumas empresas interessadas em adquirir e que também isso entrava também junto nesse marco de regulação atual, né, que se não me engano é do final do ano passado, né. Mas isso é um ponto interessante para pensar nessa coisa da cartolização mesmo, né, e como, de certa forma, isso ajudou, né, a popularizar as apostas de maneira legal posteriormente a 2018, né. Luiz, sei que tem mais ponderações e elementos para colocar aí tanto para o debate quanto para o nosso convidado.
Toca a ficha aí. Bom, eu tenho inesgotáveis ponderações, né? Eu acho que todo mundo aqui que está participando e quem está nos ouvindo também, são muitas questões, assim, pra gente pensar, né? E alguns elementos, assim, que o Gustavo foi falando a respeito da pergunta do Michel e do Emerson, né? Tem um impacto desportivo, né? Então, em relação aos clubes, mas o Gustavo falou sobre o processo de subjetivação num contexto neoliberal, né? E eu queria me fixar nesse ponto, porque ele me parece ser bem interessante para a gente entender, então, ou passar a visualizar de um ponto de vista político, filosófico, a figura do apostador, né? O Michel citou a ludopatia, então a gente teria discussões imensas, né, em relação à psicologia e tudo mais, mas eu quero focar agora no processo de subjetivação do neoliberalismo em relação a esse assunto, né? Eu escrevi um texto que foi publicado na plataforma Ludopédio, né, que é uma plataforma de divulgação de trabalhos acadêmicos relacionados ao futebol, né, cujo título ele foi tema e título do nosso primeiro episódio do podcast, né? Então, se você que está chegando pela primeira vez, está caindo de paraquedas aqui, nossa primeira conversa, né, nossa primeira proposição de debate no podcast Campo Político e Bola, foi em cima desse texto, dessa reflexão que eu quis colocar, né, que se chama A Normativa Crise no Neoliberalismo e os Modos de Torcer. Então, ali eu busco pensar o neoliberalismo de um ponto de vista filosófico, né? Como eu falei na apresentação, eu sou um estudante de filosofia e eu sou um aficionado, sim, por discussões ontológicas, de toda ordem, de qualquer assunto que está envolvendo ontologia, eu estou indo atrás. É algo que me encanta e que eu tenho interesse. E aí eu queria entender, a partir desse texto, como que o neoliberalismo ele impõe certas formas de existir no mundo, né? E aí, fiquei pensando sobre o futebol especificamente, né? Porque é uma paixão minha também, tudo mais. E aí, pensando, né? A gente vê assim, que as fronteiras entre o provável e o possível, né? Numa partida de futebol, elas nunca são nítidas, né? A gente pode até, se a gente fosse buscar uma definição para o próprio futebol, a gente poderia dizer que ela é imponderável. Tudo pode acontecer numa partida de futebol, é totalmente imprevisível. E aí, diante dessa característica do esporte, que eu acho que que é apaixonante, que eu acho que é o único esporte que tem essa característica, né? Ela surge uma particularidade, e daí, dessa vez, ela é própria do torcedor, né? Que é a possibilidade de fazer conjecturas, e até conjecturas inimagináveis, né? Por exemplo, você torce para um time menor, se o time está disputando um campeonato, vai pegar um time grande, e o torcedor que é apaixonado, ele acredita piamente que o seu time vai ganhar, ou pode ganhar, né? Por quê? Pela própria natureza do futebol. E aí, puxando para um outro lado, né? Então, essa representação do futebol, né? Ficamos com essa imagem. Aí, pensando o neoliberalismo, né? De um ponto de vista ontológico e político aqui. Que é algo interessante. Porque uma das coisas que eu percebo, assim, no regime neoliberal é uma tentativa de naturalizar a especulação, né? Que é um dos elementos do futebol, né? Então o torcedor ele imagina e especula um possível resultado, improvável que seja, naquela partida. E me parece que esse é um elemento importante do neoliberalismo, que o Gustavo chamou o torcedor de apostador, né? Naquele texto eu chamo o torcedor de um torcer especulativo, né? Então a especulação ela num horizonte filosófico, assim, nessa primeira mirada, ela parece ser um elemento fundamental da própria realidade, né? E aí por quê? A gente pensa assim, qual que é o mantra neoliberal? O mercado se autorregula. Esse é o mantra que a gente ouve dos neoliberais há muito tempo. E aí o mercado, ele é um operador das relações comerciais e sociais, nesse tipo de proposição de mundo, né? E aí você busca, então, naturalizar alguns elementos do mercado, como a especulação, como parte da própria realidade, né? E aí eu queria perguntar para o Gustavo, e espero que a pergunta não tenha ficado muito extensa, né? Em qual medida essa onipresença, né, que é o termo que ele usa, que é muito significativo para a discussão, em qual medida a onipresença das casas de apostas esportivas elas contribuem para um termo que está sendo utilizado, né, que é a gamificação da vida. Se é possível produzir essa correlação. E já aproveitando, né, porque o Emerson citou o Cartola, né, esses fantasy games, o Gustavo também falou, em qual medida
essa onipresença, ela produz essa visão de mundo, né, esse modo de ser das pessoas e daí relacionados ao futebol. Pô, Luiz, essa questão é muito boa também, assim, né? Você falando, eu fiquei até pensando aqui em outras coisas também e tal, mas eu acho que é isso, eu acho que é o mesmo movimento, velho. É sempre esse mesmo movimento, assim, né? Esse processo de subjetivação neoliberal, ele acontece na sociedade como um todo, né? Só que aí ele vai se adaptando aos determinados contextos, às determinadas realidades sociais, né? Políticas, dos locais, dos territórios, digamos assim, né? Então, pensando nessa coisa da gamificação, eu acho que é isso aí, velho. Cada vez mais você tem um tipo de torcedor, o objetivo dele ali não é somente, né? E não somente no sentido diminuir a importância, né? Mas não é somente torcer, né? Que é um ato que, sei lá, que os nossos pais, avós, tudo, sempre tiveram, né? Eu acho que o brasileiro que gosta de futebol, né? Das antigas gerações, sobretudo, né? O objetivo era ir ao estádio, torcer, velho, né? E sabendo que nem sempre os 3 pontos vão vir, a vitória vai vir, o gol de placa vai vir, às vezes vai ser aquele 0-0 modorrento, aquele gramado destruído e tal. E é isso, velho, porque o processo é o que é válido, assim, né? O processo que é prazeroso, né? Seja de você sair da sua casa e ir pro estádio, trombar a galera e tomar ou tomar um suco, enfim, que as pessoas gostam e tal. E aí torcer, gritar, ou ver em casa, chamar a galera e tal. Esse é o processo, né? Do torcer dentro do futebol, digamos assim, né? Ou zoar o colega que é de outro time e tal, né? Esse é o processo. Quando você começa a entrar por essa via da aposta, né? Ou como você colocou, da gamificação, você começa a sempre especular, mas especular num sentido de maximizar, digamos assim, o seu investimento, né? Se torna investimento, digamos assim. Acho que essa talvez seja uma palavra interessante a gente começar a pensar, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. É esse processo, assim, né? Até de desencantamento, digamos assim, né? Não sei, mobilizando um pouco aqui Weber, assim, de desencantamento mesmo com certos elementos da vida social que são culturais do Brasil, como é o futebol, mas você vai entendendo esses elementos por uma outra perspectiva, que é a perspectiva do lucro, através de uma especulação, digamos assim, né? E aí, Michel, mais apontamentos aí para o nosso debate? O que tem para falar para a gente? Colocar aí para o Gustavo. Eu gostaria de retomar um elemento da fala aqui do Gustavo, que diz respeito a um dos impactos do mercado de apostas dentro do futebol, que aí ele citou, ainda que brevemente, que seria lá os casos de manipulações, não necessariamente de resultados, né, mas o mais recente caso de máfia que estourou recentemente, né, e aí só para fazer pequeno contextualização de outros, né, que a gente tem lá desde... Você falou, né, no caso o Emerson disse que a Globo também entrou foi uma das empresas que também entrou, né, com um pedido nesse processo de regulamentação. Foram mais de 130 empresas, entre elas a Globo, por meio do seu Game Fantasy, que é o Cartola. Assim como também a própria Caixa Econômica Federal, e inclusive uma rede social, o que está ligado com o que o Luiz disse antes, né, que é o Quai, acho que é assim o nome, eu não sei, eu não conheço essa rede, não utilizo, mas a gente teve outros casos, né, lá na década de 80, a máfia da loteria esportiva, que está relacionada com a Caixa Econômica Federal, que era a manipulação, para quem não conhece, que se dava por meio da escolha de alguns jogos que entravam, né, na loteria esportiva, né, e que era a fabricação de resultados, elas aconteciam, e especialmente com as famosas zebras, né, e a gente também teve um outro que não necessariamente entra direto com as casas de apostas online, as bets, mas também entra com as casas de apostas, que foi a máfia do apito lá em 2005, né, que por sua vez foi revelado pela revista Veja,
e que envolvia o aliciamento, dessa vez, de árbitros, né, para a adulteração de resultados de partida, né, e aí os mais conhecidos é o Edilson Pereira de Carvalho e o Paulo José Denalon, inclusive ambos foram banidos do futebol, né, tiveram essa punição, e as consequências dessas tentativas, e algumas exitosas, outras não, mas da tentativa de adulteração de resultado, acabou que naquele campeonato de 2005 tivéssemos 11 partidas canceladas, né, e remarcadas pelo STJD. E mais recentemente o caso da máfia do futebol, 2022 ali, é deflagrado, né, pela investigação do MP de Goiás, e que recebeu a alcunha de Operação Penalidade Máxima, né, e que não necessariamente ela movia adulterações de resultados, mas sim daqueles outros scouts, que eu não lembro qual é o nome que é dado nas plataformas, mas que está relacionado com cartões, escanteios, pênalti, enfim, todo esse tipo de coisa. E aí a gente tem os casos de alguns atletas, inclusive conhecidos, como o Igor Carius, o Aleph Manga, o próprio Eduardo Bauman, né, que estava no Santos. E, assim, no geral, por que eu quis resgatar isso? Porque se a gente percebe, não só no torcedor, como foi dito, né, como que isso influencia no modo de torcer, como que isso há esse elemento subjetivo que altera alguns tipos de relações. Do outro lado, do lado do atleta, por exemplo, também há esse processo de essa alteração dessa relação, né? Que a gente pensa, mas por que um atleta num clube grande, profissional, se submete a esse tipo de situação, de aceitar uma proposta de tomar um cartão para receber um prêmio, sendo que ele e colocar sua carreira em risco, sendo que ele poderia simplesmente conseguir esse mesmo valor, já que ele atua num time de elite. Enfim, seria nesse sentido, né? O impacto disso é tão grande que, às vezes, até em pessoas que a gente considera bem estabelecidas, né, do ponto de vista econômico, ou bem-sucedidas justamente por ser um jogador de futebol profissional, o que a gente sabe que, em regra, mais de 90% dos jogadores de futebol profissionais não estão dentro da elite, né? Estão nas divisões inferiores recebendo 2, 3 salários mínimos, né? A regra não é o que a gente vê de jogadores ganhando milhões, mas mesmo assim, entre esses mesmos jogadores ganhando milhões, também encantados, vamos dizer assim, por esse mercado de apostas, né? Justamente, sim, né? Sobre essa questão da manipulação, quando você estava falando, Michel, até fiquei pensando aqui, né? Porque, em geral, assim, das conversas, da resenha, né? Do jogo e tal, conversa de boteco e tal. Em geral, tem amigos e amigas que são, assim, separados em 2 grupos, assim, né? Em geral, tenho amigos que já tem essa parada de eu não gosto mais de futebol, que é tudo manipulado, porque, tudo tem esquema, não tem amor e tal, e é tudo roubo. Você viu aquele pênalti ali, ó? Não, aquilo ali é manipulação, pô. E que, obviamente, não é a minha praia, digamos assim, não é o que eu penso, assim, né, diretamente. Mas, por outro lado, já tem uma galera que, digamos assim, aposta, né? Assim, diretamente, assim. Pessoas que apostam muito, né? Dentro do futebol, né? Eu já, digamos que a minha posição é mais de crítica, né? Tudo que a gente está conversando aqui nesse tempo aqui, né? Nesse bate-papo. Mas eu acho que em relação à manipulação de resultados, assim, primeiro eu acho que, sem querer passar pano para os jogadores, né? Que foram denunciados e condenados e tal, eu acho que beira até uma certa ingenuidade, assim, dos caras, assim, no sentido de, como eu não tô sendo pago, né, para poder tomar um gol, ou para fazer um pênalti, ou para, sei lá, até fazer um gol, né, então isso é inofensivo pro esporte, né, porque de fato eu acho que a galera não tem uma reflexão de pensar essa questão da ética mesmo, né, da questão da ética profissional, que transcende o futebol, né. Cada um de nós aqui, por exemplo, eu sou professor, né, e tal, existem várias atitudes que dentro de uma escola que elas não condizem com a ética daquele espaço, né, coisas que eu não devo fazer naquele espaço, né, mas infelizmente, recorrentemente, eu já passei por situações de colegas fazendo determinadas coisas que fogem à ética e tal. Então, acho que isso, primeiro, acho que isso é comum
infelizmente, de diferentes profissões. Pessoas que ferem essa ética, né? E dentro dessas pessoas que ferem, eu acho que uma parte delas existe um determinado tipo de desconhecimento mesmo, de não entendimento de que aquilo ali fere a ética. E por outro lado, eu acho que está dentro desse contexto que a gente vem conversando todo esse tempo aqui também, de uma sociedade do dinheiro, velho. Chegou alguém, ofereceu 5 conto, 10 conto, 15 conto, 20 conto para mim, isso não vai atrapalhar nada aqui, eu vou aceitar, entendeu? E aí eu acho que perpassa um pouco essa questão, né? Por outro lado, voltando a falar dessa coisa da regulamentação, se vocês vão, por exemplo, acompanhar mais de perto, né, todo o inquérito do Ministério Público de Goiás e tal, uma das formas que eles começaram a desconfiar disso, né, é a partir de denúncias das próprias casas de aposta, né, de perceber certas ações de aposta um tanto duvidosas, né? E aí entra nisso que você falou, né, Michel? De não necessariamente o cara apostar no jogo, mas o cara apostar num número X de escanteios até os 20 minutos do primeiro tempo, ou o cara apostar num número X de cartões e tal. Porque quando você regulamenta e você vai cada vez mais criando ferramentas, né, para observar esse mercado, você vai cada vez mais inibindo também o processo de possíveis manipulações, de ações dentro do jogo. Agora, sem regulamentação, sem ferramentas, isso aí vai a rodo, né? Um achismo meu é de que o que o Ministério Público conseguiu observar foi uma fração muito pequena de um conjunto de manipulações que já estão existindo desde 2018 no futebol brasileiro. Porque são muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes divisões, em diferentes regiões do país, né? Então não tem como você observar tudo isso. E aí, se você não observa tudo isso, você abre espaço para manipulação, né? Infelizmente. Pois bem, um outro ponto, né, e que eu fiquei pensando agora, né? A gente discutiu no nosso terceiro episódio a questão dos estaduais, né? Então, colocamos vários pontos de vista, né? Mas partindo aqui de uma posição até meio comum aqui dos membros do podcast, uma defesa dos estaduais, né? E, enfim, é um torneio, são torneios que recebem muitas críticas e realmente tem pontos que devem ser criticados, etc e tal, mas que por estarem muitas vezes, né, principalmente aqueles que estão fora do eixo Rio-São Paulo, ou não são os principais que tenham clubes da primeira, segunda divisão, né, acabam mais obscuros, assim, né, e vira e mexe, né, para além dessa operação do Ministério Público de Goiás, né, a gente tem outras investigações que acabam revelando também manipulação em campeonatos estaduais menos relevantes, digamos assim, pelo ponto de vista, né, da grife, ou em torneios de categoria de base, ou em segundas e terceiras divisões de campeonato estadual, como aconteceu ano passado aqui no Rio Grande do Sul, com a Operação Bet. E aí, né, eu fico pensando também o quanto isso também não ajuda a estigmatizar, né, bem, o que é 90% do futebol, né, que são esses jogadores operários, né, que é o cara que ganha 1.000, 2.000, quando muito 3.000 reais por mês para jogar num clube, né, você sabe que muitas vezes o clube ele é profissional, mas o jogador não recebe um salário, né, a gente tem várias reportagens que falam, né, de pessoas que pagam para jogar nos clubes, ou que só jogam sem receber nada, tendo que ter outro emprego, né, e que de certa maneira ajuda a criar também um argumento, né, daqueles que, digamos assim, são detratores dos campeonatos estaduais, né, entra aquela coisa, não, para além de não ser interessante, olha, é cheio de manipulações esportivas, né, o que a gente vai querer com esse produto, né, e pensando nisso, né, e aí, claro, o que eu vou falar agora pode até soar um pouco alarmista, exagerado, né, mas o quanto essa coisa do torcedor apostador, né, do jogador que tá ali, muitas vezes, fazendo uma aposta esportiva porque vai ganhar um
se envolvido no esquema de aposta esportiva, que vai ganhar uma grana que não vai ganhar durante o ano, né? Vai ganhar uns 10, 20, 30 mil ali pra, sei lá, chutar uma bola pra fora, pra jogar pra uma lateral, né? O quanto isso também não, digamos assim, não ajuda a pensar o futebol muito mais como essa figura daquilo que só se vende sem paixão, né? Tipo, putz, eu virei um consumidor, né? Isso é uma coisa que passa pelo nosso debate há algum tempo, né? Eu virei um consumidor, né? Eu não sou mais um torcedor, né? Tipo, né? O jogador faz parte do produto, e, né? E se aquele produto que ele tá ali não vende ou não é atrativo, cai fora, né? Tipo, né? Isso não seria um risco, né? Para pensar, enfim, né? A própria dinâmica de relação com o futebol por si só, né? Do povo, etc. Nossa, vocês estão fazendo eu pensar várias coisas aqui. Por isso que é legal conversar, né? Sobre as temáticas e tal, né? Mas o futebol, digamos que ele é um elemento estruturante, assim, da cultura brasileira, né? A tal ponto que a gente consegue, de fato, entender várias facetas, né, da sociedade brasileira através do futebol, né? Símbolos, signos que estão no futebol, eles reproduzem o que é a sociedade brasileira, né? Então, eu concordo com você, assim, Emerson. Acho que realmente é importante esse olhar, né, para esse lado B do futebol, a gente poderia dizer assim, né? E um olhar assim, esse estigma também, um olhar, como você colocou, de entender o jogador como um operário, né? Um operário do futebol, né? E ao mesmo tempo, eu acho que, aí já pensando até para além das apostas, né? Mas pensando muito no futebol profissional de elite como um todo, assim, né? Como que esse futebol, ele deveria devolver, assim, né? Para o futebol como um todo, esse investimento que há nele não há em outros futebols, né? Que é até um termo que a galera lá do Observatório dos Direitos de Transmissão do Futebol, né? Que é um grupo de estudos que eu participo, um observatório que eu participo, a galera gosta de usar esse termo de futebols, justamente para pensar todas essas facetas do futebol, né? Que a gente pensa em futebol, futebol profissional, Série A, Série B, masculino e tal, e não, e tem um cara lá jogando o campeonato estadual gaúcho da série A2, que é um operário do futebol, como você colocou, tá ligado? E sem entrar no elemento do futebol praticado por mulheres, né? Também agora já começa a ter um pouco mais de visibilidade e tal no futebol profissional brasileiro, mas também é um futebol que caminha muito lentamente, com muito pouco investimento, né? Então acho que o ideal seria a gente conseguir criar um equilíbrio dentro desses futebols, assim, né? E eliminar cada vez mais essa precarização também do jogador operário, como você colocou o termo aí, né? Porque isso também vai profissionalizando mais o futebol, né? Esses atletas, essas atletas também, né? Pensando no futebol feminino e tal, e inibindo atitudes como essa, como a gente vem conversando agora aqui, sobre a questão das manipulações, né? Dos jogos, dos resultados e tal. Pois bem, estamos entrando já em 1 hora de conversa. Eu não sei o que os guris acham, o que o Gustavo acha. Vamos nos encaminhando já para o final. Temos ainda muitas ponderações, muitas perguntas. Luiz, Michel, tá com vocês, né? O que vocês tiverem para pôr aí para o nosso convidado, fiquem à vontade e, dependendo aí do que vocês acharem, nos encaminhando aí para o final do nosso papo. Perfeito. Eu sei que o assunto rende, né? E por mim a gente ficaria aqui horas conversando, né? Mas a gente tem vida, tem jogo para assistir, pesquisa para fazer. Só algumas ponderações, eu já vou encaminhando a minha fala e já toco a bola também pro Michel e pro Gustavo. Vocês estavam falando, né, do jogador operário sobretudo sobre a mercantilização do futebol de modo geral, né? Há bastante tempo. E aí vocês estavam falando, e eu já comentei isso em alguns outros episódios, daquele caso, né, em que o Daverson disse que ele jogaria pelo Corinthians, né? Ele que teve passagem pelo Palmeiras, pela razão simples de que ele afirmava que
sou uma mercadoria, né? Ele afirmou isso. E quando vocês estavam falando, essa frase, ela ecoou na minha cabeça, porque ela tem total sentido no que a gente está discutindo, né? Eu acho importante lembrar. Daí, eu queria só fazer uma última pergunta, e ela é bem simples, assim, para o Gustavo, de como que ele está vendo no cenário das ciências humanas, né? E daí, tentando mostrar como que a academia funciona e como que ela está reverberando as questões da sociedade brasileira, né? Como que ele está vendo, se está tendo mais pesquisas sobre apostas esportivas, quais são os perfis dessas pesquisas, enfim, para ele comentar assim uma pincelada rápida assim, para quem não tem conhecimento do que a academia tem produzido a respeito disso. E eu já encaminho a minha indicação do episódio, que é o livro que acho que nós 4 já lemos e que todo fã de futebol deveria ler, ou qualquer pessoa que gosta de esporte, de modo geral, deveria ler, que é o Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano, né? Magistral escritor uruguaio. Eu acho que ele, de certa forma, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? A gente lança luz sobre alguns problemas e analisa algumas sombras do futebol, né, digamos. E então fica a minha indicação. Faça essa pergunta para o Gustavo e daí depois o Michel pode fazer as ponderações dele e as indicações também. Valeu! Cara, esse livro é um livro extremamente sensível, assim, né? De todos esses elementos aí da paixão, né? Pelo futebol, desse processo de torcer, né? Massa, grande indicação aí. Eu até esqueci, velho, da pergunta que você me fez. O livro ficou tão forte aqui na minha mente que eu até esqueci. Qual que era a pergunta mesmo? Não, era só pra você dar uma pincelada pra gente sobre como que andam as pesquisas nas ciências humanas, né? Tu que tá fazendo doutorado. Sobre assuntos das apostas esportivas, pra quem não tem muito contato com a academia mesmo. Pode crer, legal. Então, eu encontrei pouca coisa sobre a temática, na verdade, né? Eu estou iniciando meu doutorado esse ano, né, nesse presente momento e tal. E para produzir meu projeto de pesquisa, que eu submeti ano passado, né, lá na universidade, eu encontrei pouca coisa de Brasil, digamos assim, sobre a temática, né? E o que eu encontrei estava muito mais relacionado à psicologia, nessa perspectiva, de fato, do vício mesmo, assim, né? Só que dentro dessa perspectiva, eu também, da psicologia, já havia alguns indícios desses elementos da sociologia do trabalho, né? Dessa precarização do trabalho e tal, né? Mas eu acho que, como é um tema extremamente recente, né? Se a gente parar para pensar, né? Pensando assim, historicamente, 2018 foi ontem, né? Digamos assim. Então, há pouca coisa. Agora, sobre outros elementos do neoliberalismo dentro do futebol, a gente pensa a coisa do clube-empresa, esse processo de arenização do futebol, né? Do torcedor, cliente, aí a gente já tem um pouco mais de trabalhos, assim, já vem uma galera pesquisando, né? Esse pessoal que eu citei do Observatório dos Direitos de Transmissão, né? Então a galera olhando essa coisa dos direitos de transmissão, que é um coletivo, né? Que é organizado lá pelo professor Anderson Gomes, da Federal de Alagoas. A gente tem também o LEPEG, que é um grupo de estudos lá da UERJ também, né, que o pessoal tem esse recorte das ciências humanas e da comunicação social também, voltada ao meio do futebol. Recentemente, eu vou até pegar aqui para falar o nome certinho para vocês, lá na Unicamp, né, o professor Sérgio Giglio, é o professor da Educação Física, né, da Faculdade de Educação Física, e em parceria com o professor Marcelo Troni, da Economia, eles organizaram um livro chamado Futebol nas Ciências Humanas no Brasil. E esse livro ele tem um conjunto de artigos, né, só de pesquisadores e pesquisadoras das ciências humanas, observando o futebol a partir de diferentes perspectivas, né, mas por essa via, né, da ótica das ciências humanas, assim. Esse é um livro de 2020, então também muito recente, né? Mas eu acho que há pouca coisa, mas pouco a pouco vem se encaminhando. Cada vez mais pessoas estão produzindo trabalhos dentro dessa temática, né? E eu acho que daqui para frente as apostas esportivas elas vão entrar aí como agenda das ciências humanas também, porque de fato é algo que vem transformando o mundo do futebol, né? Pois bem, como foi dito, né? O tema é algo que rende bastante. Não farei mais perguntas, justamente para não ficar um conteúdo extremamente gigante e tudo mais, mas como é um tema que não se esgotou,
claramente, acho que já dá até para estender o convite para próximos episódios, né, para a gente estar destrinchando mais, não somente este assunto de agora, como outros que foram surgindo por aqui, né. Acho que antes de ir para as indicações da semana, acho que vale agradecer a presença e a disponibilidade do Gustavo Nego Ângelo aqui com a gente do Campo Político e Bola. Dito isso, a minha sugestão assim, de cultural, né, para essa semana, novamente um filme, e aí é um filme de 2012, o título original dele é Heleno, o Príncipe Maldito, só que é mais fácil encontrar só Heleno, acho que tiraram o subtítulo, que basicamente é um filme, né, que vai ter lá como ator o Rodrigo Santoro, a Aline Moraes, é um filme dirigido pelo José Henrique Fonseca. Ele conta a história de um dos primeiros boêmios, vamos dizer assim, da história do futebol, ídolo do Botafogo, né? E que tem o futebol ali mais como um pano de fundo para a própria biografia, né? E a personalidade desse grande jogador do Botafogo ali na década de 40. Eu acho que é um filme que, para quem gosta desse tipo de situação, assim, né? De conhecer sobre a biografia de excessos de jogadores, ainda mais um da década de 40, que é outro contexto, é outro futebol, é um outro momento totalmente diferente do nosso de agora. A gente sequer tinha rede social, né? Tava bem longe disso, diga-se de passagem. Então, acho que fica essa dica de filme para quem se interessar. No mais, um forte abraço para todos que acompanharam o nosso episódio até aqui e valeu. Eu queria agradecer demais o Gustavo Nego Ângelo, porque foi sensacional aí essa hora aí que a gente conversou e repito aí que o Michel falou, o convite para a gente continuar debatendo o assunto, aprofundar em outros elementos, ele tá aberto, as portas aqui do Campo Político e Bola está sempre abertas aí para ti. Muito obrigado por toda a disponibilidade, né? A gente espera aí que todos os nossos ouvintes, né, tenham gostado aí do bate-papo, se sentido instigados. Pois bem, hoje eu não tenho nenhuma indicação, na verdade, para fazer aí para o nosso público, mas eu vou passar agora pro final a bola pro Gustavo, para ele mais uma última palavra, deixar algum recado. Olha, eu que agradeço aqui o convite de vocês, né, Emerson, Luiz, Michel, acho que foi um bate-papo massa, a gente conseguiu trocar várias ideias, vocês me fizeram pensar também em várias questões, porque como é um tema muito novo, né? Então a gente vai pouco a pouco tateando, entendendo alguns elementos, algumas coisas vão se transformando muito rapidamente também. Então acho que eu só tenho a agradecer, né? E foi um bate-papo gostoso aí que a gente teve aí nessa última hora aí. E é isso também. Convido vocês a ouvirem o podcast que eu participo lá com os colegas também, chamado O Jogo é Hoje, e também a gente busca sempre trazer essa paixão pelo futebol, mas sempre a partir de um recorte político, histórico, sociológico e tal, porque não tem como dissociar as coisas, né? Essa é a grande questão aí. Mas agradeço o convite aí, muito obrigado aí, valeu, rapaziada. Tem página a podcast? Porque se tiver, já aproveita e divulga também. É verdade, tem página. Lá no Instagram, vocês colocam lá podcast O Jogo é Hoje, né? @podcast O Jogo é hoje, na verdade, né? Sem um acento, né? @podcast O Jogo é Hoje. Então tá certo, então. Sigam a gente no Instagram, né? Lá, Campo Político e Bola, @Campolitico e Bola, né? Nossos episódios saem sempre na segunda-feira. E, pois bem, Gustavo, te agradecemos novamente. Suas palavras, e é isso. Valeu, Gustavo, obrigado, Luiz, obrigado, Michel, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes e até a próxima. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Borussia que siempre Maradona, genio,
Terracero.